Hebreus capítulo 6, versículo 9 diz: quanto a vós outros, no entanto, amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiado com as bênçãos decorrentes da salvação. Diga assim: tem bênçãos para a minha vida a respeito da salvação. A Bíblia diz que existe bênção na sua vida. Diga assim: eu não tenho nada, não tenho parte nenhuma com o diabo. Então o nosso culto não pode ser falado do diabo, pastor? Não, eu acho que a exaltação tem que ser de Cristo. Tem culto que a gente sai mais entendendo de demônio do que de Deus. Mas o texto que lemos aqui no verso 9, ele continua. Lê comigo o verso 10. Todos estão me ouvindo bem aí atrás? Diga amém. Pois Deus não é injusto e não se esquecerá de como trabalharam arduamente para lhe demonstrar o seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. 11. O nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenhamos a plena certeza da sua esperança. Diga comigo: plena certeza da esperança. Você sabia que a maior pergunta que me fazem no discipulado é a certeza de os céus e salvação? Às vezes a gente não se sente salvo, porque a gente quer sentir. A certeza e a plena da salvação, da esperança futura. No versículo 12 ele responde: assim não nos tornamos displicentes, negligentes, outras traduções, mas seguirão o exemplo daqueles que por meio da sua fé perseveraram e herdaram as promessas. Diga assim: perseveraram e herdaram as promessas. Eu quero falar hoje uma segurança inabalável. Você se sente uma pessoa que é esperançosa? Se ora, a fé é uma convicção que eu tenho no meu espírito, e não é algo palpável, é algo em Deus. A esperança de algo que ainda não aconteceu é aquela expectativa, é o sentimento que está no nosso coração. Eu vou falar um pouco disso. O escritor de Hebreus, ele depois de fazer uma severa advertência sobre o perigo da apostasia, eu prefiro o outro então, vou voltar com o outro, se não está dando certo. Diga assim comigo: depois de fazer uma severa advertência sobre o perigo da apostasia, o autor dos Hebreus, ele é como um pastor, Cris. Ele tenta falar sobre uma forma de ser zeloso e cuidado. Ele tenta encorajar nessa carta os membros da igreja. Agora eu estou falando de você hoje. Você é uma pessoa que se sente só? Aí a pergunta é: não me sinto. E os que sentem, eu pergunto: qual é o motivo de nós estarmos reunidos hoje aqui, ouvindo tanta palavra, tantos cultos que nós já ouvimos, e não reproduzir, não fazer nada com eles? A advertência aqui para nós é nesse zelo, e a carta é clara, ele chama a igreja de amados. Diga assim: eu sou amado por Deus. Ele tempera a advertência com encorajamento. Ao mesmo tempo que ele fala para eu e você continuarmos a perseverar em Cristo, ou em Deus, ou na nossa salvação, ele também nos encoraja e não permitindo que alguma frieza nos alcance. Olha para mim, ele revela nessa epístola em Hebreus capítulo de número 6, verso 9 para nós, que ao falar, ele fala de uma frieza, de uma apostasia também. Apenas ele não só dá um alerta, mas ele fala do terrível perigo de um crente estar frio na fé. Diga assim comigo: Deus quer nos advertir e nos encorajar. Ele dá esse alerta ao perigo de uma frieza. O autor encoraja para assegurar a nossa vida, para recebermos coisas melhores que pertencem à salvação. Nós fomos salvos para fazer algo. Nós não fomos salvos para vir de quinta e domingo de terça e não fazer nada com o Evangelho de Cristo. O Evangelho é poderoso na nossa vida. Quando olhamos a palavra de apostasia, vem do grego apostasis, que significa rebeldia, ou abandono da fé, desvio da fé, revolta contra Deus.
Percebe que todas as pessoas que se afastam de Deus, quando ela encontra um crente um pouco mais firme aos olhos dela, ela fala assim: eu fui crente, fui da igreja, conheço a palavra. Mas a vida dela é toda torta, não condiz com o evangelho. Quantos estão comigo? Quando olhamos sobre isso, Paulo, em 1 Timóteo 4,1, escute bem, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nós estamos nos últimos dias, igreja. Nós estamos em dias difíceis na política, estamos em dias difíceis na saúde, estamos em dias difíceis até mesmo na igreja. E quando ele fala que nos últimos dias, alguns abandonarão, se apostatarão da fé. Agora, a maior evidência dos últimos tempos é nós lutarmos contra a frieza, não só de estarmos ligados na devoção e na paixão com Deus, mas em tudo, no casamento, na forma como tratamos as pessoas. Existe uma frieza, uma cultura de morte, para nós não termos esse desejo de servir a Deus e servir as pessoas. Quantos estão comigo? Diga amém. Alguns vão obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônio, como dizendo que a ressurreição era para aqueles dias, havia esse ensinamento. Paulo vai dizer, na sua segunda epístola para Timóteo, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz: esse tipo de conversa se espalha como um câncer. É um exemplo ocorrido com Emineu e Fileto. Eram dois personagens que andavam pregando a ressurreição como já era para aqueles dias. O texto vai dizer: eles deixaram o caminho da verdade, ou seja, abandonaram, se afastaram, se apostataram da fé em Cristo, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Olha para mim, tem certos tipos de ensinamento que mais afasta as pessoas de Deus do que aproxima ela de Deus. É claro que esses irmãos, eles estavam fazendo isso consciente. Alguns eram judeus que agora adotaram a fé em Cristo, a circuncisão por meio da fé, aquela palavra que nós muitas das vezes questionamos se nós como gentios não somos povo de Deus, não precisamos observar a lei, ou só a fé em Cristo justifica. Então a gente vê essa disputa olhando o texto em Gálatas, por exemplo. Uns eram da circuncisão, outros não eram. Quando a gente lê sobre isso, esses homens, eles estavam fazendo proposital. A Bíblia diz o seguinte: mas o alicerce sólido de Deus permanece firme no que está escrito. Diga assim comigo: o Senhor conhece os seus, e todos que pertencem a Ele, se afaste do mal. Se eu sei que a salvação, após eu ter sido alcançado por Cristo, existe coisas melhores que Deus aguarda de nós, existem benefícios de bênçãos decorrentes dessa salvação. A primeira coisa que eu quero falar dos 4 pontos é uma convicção inabalável. O autor dos Hebreus, ele contrasta o destino miserável de quem se apostatou da fé, ou seja, se esfriou e desviou, e daqueles que permaneceram na fé. Quantos estão comigo? Ele fala da herança gloriosa do crente. Ele não fala só de algo comum. Há uma posição cristã aqui verdadeira sobre estar do lado melhor da coisa. Há uma posição cristã comparada com a realidade pior que outros estão vivendo. Irmãos, a coisa mais triste é você encontrar alguém que um dia adorou aqui do seu lado e hoje voltou a usar drogas, se prostituir, e está vivendo uma vida distante de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele está fazendo essa comparativa. Ele está colocando para nós que aqueles que estão longe do ensinamento, eles não estão na possibilidade de perder a salvação. A ideia não é perder a salvação, a ideia aqui é outra, é para continuar observando como uma vida daqueles que foram salvos. Ele reafirma inabalavelmente uma convicção aos crentes. Diga comigo: eu creio que sou dirigido pelo Espírito, como salvo por Deus. Cara, uma pessoa salva, naturalmente ela vai reproduzir uma vida diferente de antes. Uma pessoa salva por Cristo, Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, versículo 12, que sempre ele dá graças ao Pai, que nos capacita para participar da herança que pertence ao povo de Deus. Cadê o povo de Deus? Existe uma herança que eu tenho participação e que você também tem.
Existe uma herança e ele continua: aqueles que vivem na luz, aqueles que vivem na palavra, aqueles que forem livres dos seus pecados. Existe uma herança. Nós estamos nos diminuindo nesse tempo porque não sabemos da proporção da herança que nos aguarda. E ele está nos chamando a atenção para isso. Quantas vezes, irmãos, eu já tive amigos que tinham muita condição financeira, mas por não zelar e não cuidar da herança que foi deixada a ele, ele perdeu tudo e hoje está na sarjeta. Pessoas que não entendem a herança da salvação que recebeu. Você não pagou para ser salvo, foi Cristo que pagou o preço em seu lugar. Então valorize na sua vida. A segunda coisa que eu encontro é Hebreus 6,10, eu quero ir rápido por causa do tempo. Pois Deus não é injusto, e não se esquecerá de como trabalharam arduamente para aqueles que demonstram amor e cuidado ao povo santo que ainda fazem. Diga comigo: alguns irmãos trabalhavam em amor e evidenciaram a sua obra, o seu serviço aos santos, às pessoas. A maior evidência de uma salvação é que essa pessoa vai desejar servir os outros. Como é que eu posso dizer que eu sou salvo, mas não sirvo ninguém? Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam trabalhar isso como corpo. Você imagine, cobram de mim faculdade teológica aqui, cobram de mim discipulado presencial, cobram de mim visita, cobram de mim culto na internet. Irmão, é inválido o trabalho dos outros pastores para você? Se eu aprender a zelar e trabalhar pelo meu irmão que está na minha direita ou na esquerda, eu não preciso ser paparicado e nem usar muleta. Eu entendi que eu carrego Cristo na minha vida e na minha fé, e é o suficiente para eu despertar e encorajar os outros. A igreja precisa aprender a se cuidar. O irmão mais velho convertido cuida do que está chegando, irmão. É isso. A evidência de alguém que foi salvo é que ela deseja fazer a obra de Deus. Ela deseja cuidar de pessoas. O coração pastoral vai descer sobre nós aqui hoje. Deus vai te dar graça de orar por pessoas e pregar o evangelho, de orar por quem está enfermo e será curado. O resultado virá de uma fé viva e eficaz na sua vida. Uma vida transformada por esse amor é o fruto do Espírito Santo agora no crente que opera nele. Aqueles que demonstram amor a serviço dos santos estão exibindo o resultado das coisas melhores da salvação. A coisa melhor de ser salvo é que agora eu sei o sacrifício que foi me pago, então eu tento no máximo, não é motivar alguém, mas é falar desse amor para alguém. Eu vou demonstrar em obras, eu não vou mentir para o outro. Você percebeu que medos que governava você há 3 meses atrás não aconteceu, mas perturbou tua alma? Há 1 ano atrás eu tinha medos que nunca aconteceram. Medos que me fez eu ter depressões, mesmo não falando para vocês. Medos que me fez eu tentar destruir o propósito divino na minha vida, no sentido de não continuar servindo a obra de Deus. Mas graças a Deus pela graça do Senhor Jesus derramada na nossa vida pelo Espírito, porque agora eu entendo que a perseverança é a chave de servir os outros. Irmão, tem hora que a gente não quer fazer, mas fazemos porque amamos a Deus, amamos as pessoas e servimos a ela. Olha para mim. O resultado de coisas melhores que Hebreus está falando é isso. Vai culminar em servir. O amor e o trabalho não pode ser separado um do outro. Alguém que ama, trabalha. Alguém que ama, serve. O amor não se restringe a sentimento, mas nos impele a uma ação e nos ajuda a servir aquele que é semelhante a mim. Quem está me ouvindo, diga amém. Haddad vai falar assim: cara, eu não preciso ter um microfone na mão para servir as pessoas, eu não preciso de um título para servir as pessoas, eu tenho Cristo, Ele me salvou, e essa graça que opera em mim é suficiente para cuidar do outro, para orar pelo outro e para servir o outro. Estou sendo bem básico mesmo, porque a gente pensa que todo mundo tem a maturidade que a gente carrega. Esse é o problema, aí ninguém entende o que a gente prega. A gente chama as pessoas para essa atenção. Olha para mim, o amor de Jesus busca a comprovação do serviço aos santos. Irmãos, tem pessoas da sua casa. Olha para mim, se os pais de família fizessem culto, eu só iria visitar você para tomar café. Eu não iria lá para ouvir seus problemas. Quem me ouviu?
Se eu aprendesse a se cuidar da minha família, a responsabilidade é de quem mora lá. Então olha para mim, nós oramos por casamentos, nós direcionamos os casamentos, mas o indivíduo inserido no casamento é o que Deus quer usar. É você e tua esposa que Deus vai usar para um casamento transformado por Deus. O direcionamento é nosso, pastoral, mas se você não ouve esse direcionamento, ou se ouve, o indivíduo inserido no casamento é você, e Deus quer usar você para restaurar a tua casa. Quando você entende isso, por exemplo, o amor de Jesus busca a comprovação no serviço aos santos. Olha para mim, Gálatas 5,6 diz: pois Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que expressa pelo amor. Eu tenho fé, mas não amo. Nós servimos as pessoas de multiforme graça. 2 de João 1,6 diz: o amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou e nos ordenou. Diga assim comigo: amar uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Irmão, nós precisamos orar por esse coração em chamas, em amor ao outro. Eu oro para que você não se esfrie no seu casamento, não se esfrie nas suas amizades, não se esfrie na sua família. O amor de Deus será derramado e derramará fogo no seu coração. Nós precisamos dessa graça. Deus não recompensa um sentimento pagando porque nós estamos servindo as pessoas como fruto. Na verdade, o fruto da nossa generosidade de servir ao outro, de dar atenção ao outro, de discipular, de amar, o fruto disso é que Deus nos galardoa, nos recompensa a nos realizarmos a força da graça. Diga comigo, a graça ela tem uma força de transformar você, fala alto, e de capacitar para servir os outros. A pergunta é, já me falaram assim, como é que você aguenta aquele povo chato? Como é que você aguenta tudo aquilo? Eu não aguentaria um dia. Deus me livre de ser pastor. Deus me livre de ser mulher de pastor. Como é que aguenta? É a força da graça que opera na gente, meus queridos. Sem ela não conseguimos. E Paulo, ele vai falar isso em 1 Coríntios 15:10. Escute bem. Ele diz: o que agora sou, porém, não deve-se inteiramente a mim, mas a graça que Deus derramou sobre mim. Aí ele vem, que não foi inútil, trabalhei mais do que os outros, com toda a dedicação, mais do que os outros apóstolos. No entanto, não fui eu, mas Deus em sua graça operou por meu intermédio. A graça de Deus, ela transborda e vai além de você, e aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Levanta a mão, se prepara que você vai ser o melhor pai para os seus filhos, se prepara que você vai ser uma melhor mãe para os seus filhos, se prepara que você vai ser uma intercessora poderosa, cheia da graça de Deus, para levar outras intercessoras. Se prepara que você vai ser um cara, o melhor vendedor da sua empresa. Eu estou olhando para alguém que vai ser empoderado da graça hoje aqui. Sem ela somos inúteis. Paulo, ele fala, olha, o título de apóstolo, não sou digno de ser chamado, versículo acima, como apóstolo, trabalhei mais do que os outros apóstolos. A graça de Deus me fez quem eu sou, operou em mim, e através de mim ela trabalhou em serviço aos outros. Diga assim: não são propriamente as nossas obras em si mesmas, mas é a graça de Deus nas nossas obras. Vou repetir: não é o que você faz, é o que está por detrás do que você faz que glorifica a Deus e alcança as pessoas. Quando Deus tocou a vida de Elias, a Bíblia diz, lá em 1 Reis, capítulo de número 19, ele correu mais rápido do que o cavalo de Acabe. Quem me ouviu? Quando Deus tocou Bezalel, o cara começou a trabalhar com madeira, com bronze, com ouro. Quem me ouviu? Quando Deus toca em você, Ele deixa algo dentro de você. Ah, não entendeu? Deus me tocou, para quê? Para me capacitar para fazer algo. Essa é a graça. A graça de Deus, ela capacita, ela empodera. A Bíblia nos ensina que Deus aceita como dádiva de nossa parte tudo aquilo que fazemos em favor do próximo. É uma dádiva, é um dom. Ao mesmo tempo que Deus não se olha para mim, ao mesmo tempo que Deus esquece dos nossos pecados, ou perdoa os nossos pecados, melhor dizendo, Ele também não vai esquecer da obra que fizemos pelas pessoas. Você entende isso?
Deus não vai esquecer do que você fez, então não se vanglorie disso. O povo precisa entender que essas obras podem, diga comigo, não vai ser esquecida por aqueles que receberam. Diga assim, podem as pessoas esquecer o que eu fiz por elas, mas Deus não. Eu posso esquecer o que você fez por mim e eu por você, mas Deus jamais vai esquecer de cada obra que você fez em nome dEle, para a glória do nome dEle. Mateus 25:40, o rei disse: eu lhes digo a verdade, quando fizerem a esse menor, esse pequenino, dos seus irmãos, foi a mim que fizeram. Quando eu faço algo por alguém, eu estou fazendo para aquele que me salvou. A coisa melhor é o pós. É a pergunta que eu fiz para uma pessoa: quando você vai se levantar para cuidar de alguém? Porque quem se sente sozinho é porque não está cuidando da pessoa, de alguém. E a falta de você não cuidar de alguém, não servir alguém, você sempre vai estar no estado de mimado, sempre precisando, e nunca aquele que pode ser levantado pela graça para servir os outros. Se você não está cuidando de ninguém, você vai se sentir sozinho. Provérbios 19:17 diz: quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor, e Ele recompensará. Quer recompensa? Levanta a mão. Você emprestou ao pobre, você emprestou para alguém. Foi o dinheiro que eu dei à obra. Deus vai recompensar você. Cada marmita que você dá, cada cobertor que você dá, cada moeda que você dá na janela, cada pessoa que você serve na casa, você será recompensado por Deus. Terceira coisa, para ir para o meio da mensagem, no versículo 11, leiam comigo Hebreus 11. Ele diz: o nosso desejo é que vocês continuem a mostrar a mesma dedicação, diga comigo, até o fim, para que tenham plena certeza da esperança. Sabe qual a coisa mais linda? É que Deus nos salvou, está nos salvando e nos salvará. É um processo. Mateus 24:13, o nosso Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Como eu sei que eu sou salvo? Perseverando. Não é desviando, saindo, fazendo o que eu quero. O autor nos admoesta a mostrar diligência ao processo para a plena certeza da esperança. Agora que eu tenho a plena certeza da esperança, eu vou continuar, que as promessas que Deus me fez, nenhuma delas cairá por terra. Eu continuo andando, eu continuo caminhando. Filipenses, Paulo diz assim: continue firme no caminho e no lugar que você já atingiu em Deus. Não volte, meu irmão, para trás. Não olhe mais para trás. Você já venceu muita tempestade para parar agora. Deus está derramando graça na sua vida. Você precisa entender que essa salvação precisa ser desenvolvida mais ainda com temor e tremor. Precisa ter temor, precisa ter reverência nessa salvação agora, nessa vida com Deus. Presta atenção, Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo diz: quando eu estava aí com vocês, amados, vocês sempre seguiram as minhas instruções, pois agora estou longe. Ainda mais importante que vocês façam: trabalhe com afinco a salvação, obedeçam a Deus com reverência e temor. Irmãos, eu não posso ser crente à vista do pastor Esdras, eu não posso ser crente à vista do meu líder. Eu tenho que ser crente quando ninguém está vendo, Deus está lá comigo. Eu tenho que ser fiel a Deus no meu trabalho, quando ninguém está perto. Quando a minha esposa não está lá, eu sou fiel a ela. Tem gente aí no púlpito chamando mulher de pastor agora que ficou viúva de gatinha em cima do púlpito. Está cantando as pastoras aí. É líderes como esses que estão por aí. Então tome cuidado quando você ouvir falar alguma coisa mal da nossa igreja e não ser defesa. Porque na verdade as pessoas querem muleta, e nós aqui estamos desconstruindo as muletas. Esse texto é claro para nós, é chave. Peraí, nós entregamos uma pessoa liberta pós-encontro, Alex. Estava limpo, saudável, transformado. Agora eu sou culpado que o cara voltou a usar cocaína? Eu sou culpado que o cara voltou a usar maconha? Você entende qual é a nossa negligência e mentira? E a Bíblia diz: trabalhem agora na ausência, porque o maior pastor da sua vida é Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu irmão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo lá. Eu preciso experimentar Ele, eu preciso ter essa certeza que Ele está comigo. E que ainda um pastor não consiga ir na sua casa, Deus está lá, e honre por isso. Experimente.
O que recebemos por graça precisa ser desenvolvido com alegria, irmão. O que recebeu na sua vida, dádivas. Olha a roupa que você está, como você está bonitão aí. Olha o carro que você tem, a casa que você tem, a esposa que Deus te deu. Os solteiros, olha os pais, dependente da dificuldade, você tem um teto para morar. Então glorifique a Deus, criatura. Aquilo que é graça para Deus como louvor, a murmuração é louvor para o diabo. Então pare de murmurar. Pare de reclamar da sua vida e glorifique a Deus. Celebre com alegria. O desejo aqui por Deus, ele não só expressa nesse texto. Existe uma palavra grega que ele não só expressa uma vida piedosa, ou seja, um comportamento que as pessoas notem que o Senhor me salvou. Quando ele fala desejo, ele está dizendo, além de um comportamento de ser salvo, tenha amor e manifeste isso em paixão, em busca ativa e perseverante por Deus. Não pare, não cesse. Lembra que a Bíblia diz, orai sem cessar. É essa palavra que aparece aqui. É uma plena certeza de uma esperança. Diga comigo, eu preciso hoje crer que o amor de Deus é derramado na minha vida e eu não vou ter mais falta. Eu vou ter uma certeza. Eu vou ter uma certeza de quem me salvou vai me capacitar para servir o meu irmão. Eu tive que aprender a cozinhar na marra. Minha esposa chegou ontem, era uma volta quase 11 horas da noite. Estava na casa dos nossos pastores amigos, pastor Ale e pastor Diego. Só que antes, eu conversando com ela, eu falei, a janta está pronta. Já dei almoço para o Mateus. Começou a chover, eu ia para Diadema, não deu certo. Eu falei, vou para casa dos nossos pastores. E foi de Deus ter ido lá ontem, estamos juntos orando, amém, gente? E quando isso acontece, olha para mim. Eu disse para ela assim, quando você chegar em casa, eu vou fazer massagem em você. Ela disse, estou com dor na coluna, eu fiquei em pé o dia todo. O que eu tenho que fazer é tentar aliviar um pouco da dor que ela está sentindo no corpo. Foi o que eu fiz. Cara, a gente está tão frio que a gente não consegue mais beijar as nossas esposas. A gente não consegue orar, desejar a presença delas. Eu quero orar que quando um dia que o Senhor nos enviar para a Europa, eu estou falando sério, grava isso, os pastores aqui vão governar através da palavra de Deus o seu coração, mas Cristo estará usando eles para vocês. Olha para mim, eu quero ter certeza que quando eu estiver indo, eu não estou indo porque eu estou saindo ferido da igreja. Eu estou indo com desejo de falta, de vontade de estar aqui, com saudade de você. Sabe aquele negócio, cara, estou com saudade daquele povo lindo, maravilhoso. Quero estar naquela reunião, porque eu sei que ali, aquelas pessoas me fazem estar mais perto de Jesus. É ferro afiando ferro, tem hora que tem que, fica embaçado. Irmão, se você quer se sentir bem, vai para o shopping, não vem para a igreja. A igreja é lugar de confronto, é lugar de pessoas que mentem, é lugar de pessoas que têm falta de caráter, que estão sendo lapidadas por aquele que é perfeito. Você entende isso? É um lugar onde nós vamos trabalhado pelo carpinteiro, é o lugar onde nossos desejos estão sendo alinhados, é o lugar que você vai ter certeza que é salvo, é o lugar que não haverá mais a diligência do amor, transbordará em uma certeza hoje, levanta a mão, a diligência do amor será derramado na sua casa, você nunca mais vai se sentir sozinha, porque o Espírito de Deus estará com você todos os dias da sua vida. Você vai ter certeza. Agora, quando a gente se reúne, nós não vamos se reunir para falar mal de ninguém. Nós vamos falar da palavra, vamos falar da vida, vamos orar. Eu estou com saudade de tomar aquele café gostoso, pastor Esdras, com bolacha. O dia que nós nos conhecemos o Oswaldo foi lindo. Sentamos, tinha Danone, tinha bolacha, tinha um pãozinho, manteiga. E a gente sentou, o Oswaldo olhou para mim, começou a liberar a palavra profética. Virou um culto que foi até 6 da manhã. Irmão, olha para mim, Deus dará pessoas tão cheias do Espírito e que destinos serão gravados na sua vida. As pessoas vão procurar você porque há uma unção na tua vida, há uma graça que Deus está operando por intermédio de você. É o evangelho da certeza. Não temos certeza porque nós não recebemos esse amor. Não recebemos.
talvez o abandono, talvez muitas coisas que não confessamos. Hoje é noite de você receber essa certeza na sua vida. Romanos 5:3, cara, Deus diz que te ama, está aqui. Tenha fé, creia nisso. Também nós nos alegramos a enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolver perseverança. Está vendo a sua prova aqui escrita, minha irmã? Não é o pastor, está escrito aqui, minha irmã. Não faça meu trabalho ser inútil ministrando você. Olha para mim, não faz o trabalho dos pastores ser inútil ministrando você. A Bíblia está dizendo que a prova e a luta que você tem que desenvolver em você perseverança. Está entendendo? Você tem que mostrar que ama Jesus a qualquer ponto. Nós não seremos crentes frágeis, miseráveis. Nós seremos crentes cheios do Espírito Santo, de uma fé de certeza naquele que morreu por nós. Irmão, olha para mim, vou terminar. Romanos 5:4 diz: a perseverança produz um caráter aprovado. Um caráter aprovado fortalece a nossa esperança. É olhar para o pastor e falar assim: cara, que benção. Hoje, varão, hoje estou fazendo um trabalho que não é meu, mas antes faltava. Pergunta, senta com alguns aqui, você vai ouvir a história e falar: meu Deus, você enfrentou tudo isso sim, para um caráter aprovado. As suas provas têm a ver com você perseverando e sendo aprovado por Deus, não eu. Você entende isso, irmão? Olha para mim. Essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que o quanto Deus nos ama. Quanto sabe que Deus nos ama? Está aqui. Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher no coração em seu amor. O Espírito Santo testifica em teu espírito que você é filho de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi nos dado para nos encher. Crentes vazios são depressivos, é verdade. Crentes vazios são circunstanciais, só olha para a dificuldade, não olha para aquilo que Ele prometeu. É o que acontece hoje. Ser cheio do Espírito é produzir frutos desse enchimento. Não é cair para trás, irmão. Não é mudar a voz para pregar. Ser cheio do Espírito não é estilo de pregação. Ser cheio do Espírito é ter caráter transformado. Ser cheio do Espírito é amar a sua igreja, porque a igreja é dele e você se sente nela. Você acha algum espaço. Eu não me sinto parte da igreja, eu estou acompanhando o Instagram. Deixa eu te falar essa resposta. Sabe uma coisa? Quando você fala assim: eu estou ali, mas não sinto vontade de estar. Você já se perguntou em Jeremias 4, quando ele diz: estou angustiado pela dor e dificuldade do povo. Eu sinto a dor do povo. Talvez o que você está sentindo, ouvindo aqueles que se desviaram, que você foi levantado para ser intercessor e despertador deles. Já parou para pensar nisso? Que você pode ser uma pessoa, alguém está me ouvindo, ninguém pegou essa. Você é um instrumento para interceder por eles. Você é aquele que está ouvindo para poder ser voz no coração deles e levantá-los novamente na graça do Senhor. Porque ora lá, quem não quer congregar, não estou falando dessa igreja, na terra não vai congregar no céu. Quem não ama congregar não vai para o céu, irmão. Lá é a congregação dos judeus com os gentios, remidos no sangue do Cordeiro. Povos, línguas e nações, alguém está me ouvindo? Aquele que é digno de desatar o selo, Ele está sentado no trono, Ele é digno de desatar o selo e ler o seu nome e dizer: entra no gozo do teu Senhor. Nós adoramos aquele que é digno. Sabe o que você quer? Holofote, status. Eu vou te falar onde você se acha em Apocalipse. E vi uma multidão com roupas e vestes brancas, cantando juntos. Você está aqui no meio do coral. Quem está destacado está no trono, você está no coral. Gostou dessa? E se sinta feliz, porque você está no coral. Se sinta inserido. Eu estou nos santos ali. Eu recebi vestes brancas, eu estou inserido ali. Não existe aparência. Títulos não deveriam aparecer mais do que a mensagem. Nós precisamos voltar com esse entendimento para casa. A marca de um verdadeiro convertido é perseverança, irmão. A marca de um verdadeiro convertido é perseverar. Não basta a alegria inicial no serviço. Percebeu que quando a gente inaugurou a igreja, quantos voluntários tinha? O entusiasmo, feliz, inaugurou. Acabou a folia, acabou o fogo. Então foi serviço de palha. Serviu para ser visto.
O labor cristão é preciso avançar em perseverança até o fim. Alguém está me ouvindo aqui? Deus está dando graça para você não parar. Você não vai desistir do teu casamento, você não vai desistir dos seus negócios, você não vai desistir do ministério que Deus te entregou. Diga comigo: as lutas, as provas, as tentações, as perseguições pode nos levar a um cansaço em não querer mais fazer o bem ao outro, mas não esmoreça, porque Deus te fortalece para continuar. Gálatas 6:9 diz: portanto não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desanimarmos e não desistirmos. Como é que alguém vai ser abençoado se não perseverou? Tem coisas que precisa deixar. Diga comigo: tem coisas que precisa largar. É 9h41, eu tenho o último ponto aqui, no verso 12. Vamos ler o verso 12? Diz assim, todos comigo: assim, não nos tornemos negligentes, mas seguiremos o exemplo daqueles por causa da fé perseveraram e herdaram a promessa. Para quem que eu olho? Vamos olhar para Jesus. Mas eu não consigo vê-lo. Então vamos olhar para o Alex. Vamos olhar para o pastor Esdras. Vamos olhar, porque o seu milagre não foi qualquer milagre. Está aqui os milagres à nossa vista. O irmão da Josi ressuscitou pela oração da igreja. Não foi qualquer milagre para ser jogado ao léu. Quem me ouviu? Tem pessoas que eram estéril nessa igreja, tem filhos hoje. Nós estamos cercados daquilo que Deus está fazendo. Nós vemos pessoas que foram libertas, olhando e falando assim: não. Nós deveríamos olhar um para os outros e falar: eu quero imitar, porque esse cara, ele tem um exemplo de quem é Jesus. Disse domingo: eu não quero que você olhe o meu sapato, minha calça rasgada ou minha BMW que eu não tenho. E se um dia Jesus quiser me dar, eu recebo, ando uma semana e oferto para a obra. Não vou ficar andando de BMW, irmão, não consigo pagar, não consigo, PVA é alto. Mas uma semana eu vou tirar uma onda. Vou falar: beijinho no ombro para quem não acreditou. Tô brincando, irmão, não tem que fazer isso. Mas vender e falar assim: agora eu vou comprar o padrão que eu posso viver. Sabe o que eu estou dizendo? Pare de tentar sustentar algo que você realmente não está pronto para viver. Pare de querer antecipar o que Deus não quer antecipar. Deus quer tratar você para te dar uma bênção permanente. Entendeu isso? Vou falar aqui, já repeti algumas vezes: eu já fui aprovado no ministério, eu não preciso da aprovação de vocês. Esse é o problema. Entende? Quando você pensa que não, mas ele tem erros. Claro, sou homem. E aqui a ideia não é justificar, não é pregação antropocêntrica, mas olha para mim, diga assim: é importante no verso 12 a gente imitar. Fala isso. No verso 12 está escrito, leia aqui comigo de novo. Olha o que diz, no verso 12: assim não nos tornaremos negligentes, mas seguiremos o exemplo. Está aqui, irmão. Sabe o exemplo que você tem que seguir meu? Não é que eu fui liberto somente por Jesus, é porque eu estou sendo lapidado igual você por Jesus. As mazelas que eu tenho, elas têm que ser colocadas como as suas em Cristo. Tem julgos que a gente está recebendo que não é nosso. Sabe, quem crente que já ouviu falar assim: eu entrei numa prova que não é minha e me dei mal? Aí tem uns crentes que puxam nossa orelha assim: pastor, você não precisa fazer isso, você nunca precisou. É porque você fez, eu não sei o que aconteceu, irmão. Eu acho que foi muito amor pela pessoa. Às vezes a gente se priva, a gente se lasca para ajudar o outro. No mundo não era assim. Quem me ouviu o que eu estou falando? Mas por que isso acontece? Porque a gente tem um coração inclinado em fazer o que Deus nos ensinou a acontecer. E às vezes, olha para mim, Deus está dizendo algo comigo aqui: administre isso para não te trazer muitas dores, para que você administre melhor suas emoções, administre melhor sua finança, para que você não caia e desvie do Senhor por algum motivo, amém, gente?
Para terminar, a advertência dos crentes aqui é o perigo da preguiça, da negligência. A estagnação produz preguiça espiritual. Quando eu não faço nada para as pessoas, eu me torno um preguiçoso espiritual. Olha para mim, a falta de perseverança no serviço atrofia o músculo da alma, produz flacidez espiritual e desemboca na apatia espiritual. Eu me torno um almático. Eu me esqueço dos princípios que foi me ensinado. A minha espiritualidade está toda hora desgovernada. Eu não acredito, o pastor libera a palavra, recebo, mas amanhã eu durmo hoje, amanhã acordo, não creio em mais nada. Eu estou numa apatia violenta, num desespero violento. E hoje Deus está dizendo que Ele vai curar, sarar você, porque Ele diz em sua palavra que pelas pisaduras dele nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz Ele levou sobre Ele. Alguém pega isso? Você não precisa mais ficar com essa dor. Deus cura você hoje, porque Ele levou no corpo dele toda a dor, esmagado na cruz, para que eu pudesse ser salvo e transformado e beneficiado por essas bênçãos. Eu já sou abençoado, eu não vou ser, não lance para frente, eu já sou. Efésios capítulo 1 versículo 3, graças eu te dou, Pai, que já nos abençoaste com bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Cara, eu já sou, não vou ser. Se eu falo vou ser abençoado, parece que Deus está me devendo algo, mas Ele nunca vai me dever algo. Você já é abençoado por Deus. Diga assim comigo: longe de esmorecermos, nós deveríamos olhar os heróis da fé e imitar eles. Sabe um que me inspira, cara? Davi, não. Tem muitos, Paulo, podemos falar. Mas Moisés, hoje vou ficar com ele. Moisés vai até Faraó, capítulo 5, pede para o meu povo ir para celebrar no deserto uma festa, mas eu não vou deixar, vou endurecer o coração dele para não permitir. Você ouviu o que eu falei? Deus te pede algo que Ele mesmo não vai permitir acontecer. Vamos ao outro texto, e o último texto para a gente fechar isso. Os cavalos se preparam para o grande dia da batalha, mas a vitória vem de Deus. É como se Deus tivesse assim, você pode preparar o cavalo, a força dele não te traz vitória na guerra, sou eu que dá vitória na guerra. É como se Ele falasse assim: prepara os cavalos, não vamos usar. Terceiro texto, Pedro agora vai, compra bolsa, espada, e ele pega a espada no momento crucial que Jesus está sendo levado pelos soldados, para ser bem claro aqui, corta a orelha de Malco. Jesus olha para ele e fala assim: pela espada que você fere, você será ferido. Não era para você usar a espada, mas o Senhor pediu para comprar a espada, levar a espada para não usar. Sabe o que Deus está dizendo comigo aqui? Aprenda uma coisa: Deus quer ver se a sua fé é uma fé obediente. Tem níveis que Deus vai te levar para ver se você obedece. Sabe por que nós vemos milagre hoje? Porque a nossa ousadia foi embora. A gente tem medo de orar por cura, só que quando orarmos por cura, elas vão voltar a acontecer. Deus está dizendo: eu quero te levar num nível de obediência da fé. Paulo fala isso em Filipenses: para que a obediência da vossa fé lutaste por a fé evangélica, boas novas. A obediência da fé é como se Deus falasse assim: Ele me ouve, ela me ouve a qualquer custo, Ele me reverencia, ainda que eu mande Ele fazer algo que está no meu controle, na minha soberania, mesmo assim Ele obedece. A bênção está em obedecer o que Deus falou, não é na obra. Obedeça o que Deus falou para você. Vocês estão comigo, gente? Nós devemos ter exemplos desses gigantes na fé, olharmos a vida deles e olhar a perseverança, a paciência, e confiar como eles confiaram nas promessas feitas por Deus, mesmo saudando ela de longe. Vou ler o texto, Hebreus 11:3. Todos eles ainda viveram pela fé, disse, viveram não viveram pela vista. Olha o que diz: morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe saudaram, reconhecendo que era estrangeiro e peregrino na terra. 14. Os que assim falam, mostra que estão buscando uma pátria. 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Diga comigo, uma pátria melhor. A pátria celestial.
Por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparado lhe foi uma cidade celestial. Posso te fazer uma pergunta? Você só foca em coisas materiais no dia a dia, ou você só foca nas coisas eternas? Nenhuma nem a outra, pastor. De vez em quando na do céu, de vez em quando na da terra. Deus está dizendo, dá para ter equilíbrio no que eu falo com você? Estou falando para você ficar em casa sem fazer nada e não sustentar a tua família, não. Eu estou dizendo o seguinte, você pode estar aqui na terra, mas a sua mente é dele. Você não vai invalidar as promessas que ele te fez, porque há moradas celestiais te aguardando, crente. A herança. Terminando. Diga assim, eu não vou retroceder. Não vou olhar para trás. Eu não vou só ter uma vida piedosa na história, mas eu vou andar com Deus, para que as pessoas imitem o meu exemplo. Posso te perguntar, alguém pode imitar você, olhando para você, vão olhar Jesus? Hoje. Pais, seus filhos vão olhar para você e ver Jesus nas suas atitudes, porque eles estão sendo modelados pelo seu comportamento. Ele está sendo modelado. Seus filhos vão reproduzir, olha para mim, presta atenção aqui. O Mateus faz um desenho. Ele chega no quarto e fala, pai, eu fiz um desenho, só que eu estou no celular falando com alguém, discipulado. Outro dia ele vem e fala, pai, passei de fase nesse jogo, um jogo difícil, aprendi a jogar. Aí ele vai na mamãe e fala assim, mamãe, aprendi a jogar esse jogo, passei de fase. A minha esposa está no trabalho, no celular, e eu estou no WhatsApp falando com alguém. Não estou dando importância. Sabe que o filho vai crescer e falar assim, papai e a mamãe não dá importância no que eu estou fazendo. Eu não sou importante para o meu pai e para minha mãe. É isso que eu estou fazendo. Tem pais aqui que precisam se arrepender e voltar para casa hoje e chorar no colo do seu filho e falar, eu te amo. Desculpa por não ter te dado atenção. Olha para mim, será que meu filho, quando eu morrer, ele vai sentir saudade do que eu dava para ele, ou ele está chorando porque realmente ele sente falta de quem eu sou para ele? A pergunta que eu faço, igreja, vocês vão sentir falta de quem eu era ou do que eu fazia por você? Porque é assim que alguns crentes por aí estão falando. Ah, a igreja tinha discipulado. Ô irmão, o discipulado acabou por causa da pandemia. Virtual não é a mesma coisa que presencial. Quem concorda? Está gostoso aqui, a unção está aqui. Podemos nos adaptar. Nunca seremos o mesmo Danilo e nunca seremos a mesma igreja. Mas olha para mim, o que podemos fazer então? Crer no perdão e crer na graça de Deus que vai nos aperfeiçoar a ser melhor. É isso, irmão. Aceite isso. Às vezes a gente quer uma resposta, Deus quer dar outra. Vou terminar, olha para mim, diga assim, nós precisamos aprender a conviver com pessoas e desenvolver um relacionamento saudável. Eu quero orar para que os casais voltem a ter romance no casal. Você tem que dançar para ela, meu irmão. Já fez isso? Nunca fiz. Bobão, dança para ela. Vocês estão dando risada, mas é verdade. Dá aquela brincada, irmão. Estou falando para os casados. Sabe quando você está naquela privacidade? Anda de cueca assim, meio fortão, barrigudo. Estou gostosão hoje. A gente precisa aprender, irmão, viver a vida como ela é e parar de ser um religioso. A religiosidade, Tiago diz que não refreia a língua, a nossa espiritualidade é vã. Mas existe uma coisa que Deus está me falando aqui no coração, olha para mim. Diga assim, eu não me envergonho do evangelho que me salvou. Não se envergonhe de quem Cristo é para você. Se for olhar você e medir, é um crentinho, é um neguinho, irmão, não importa. Os céus não te vê como as pessoas lá fora julgam você. Aprenda isso. Deus te vê de outra maneira. Eu falo isso porque quando a gente prega em outras igrejas, se a gente não está de terno é terrível, né, Nico?
Ele que vai pregar, eu já ouvi isso. Falar, hoje eu vou dar lugar. Mas quem chamou esse cara? Olha como ele está vestido. Tinha um dia na minha vida que eu tinha um sapato que eu falava, oi, aqui de baixo. Diga-se, o tempo da dificuldade é o tempo que a gente mais foi aprovado por Deus. Você está colhendo o fruto disso agora. Se você for perseverante nessa hora, nesse dia que você está vivendo isso, amanhã eu vou te encontrar muito melhor. Vou encontrar você mais viva. Está ouvindo o que eu estou falando? Prega isso para a sua família hoje. Eu quero orar para que a sua perseverança não pare no agora, mas persevere, porque Deus tem uma nova estação chegando para você. Alguém levanta a sua mão e pega isso. Aquele que eu creio, ele tem a certeza em quem crê, e é capaz de guardar e confiar naquele grande dia até a sua volta. O que ele reservou para você e para a igreja, para mim, igreja, é muito maior. Paulo diz, eu sei quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar aquilo que foi confiado a mim até a sua volta. Você pode acreditar glorificando. Apegue-se com fé, o amor em Cristo. Apegue-se à fé, o amor em Cristo, o modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Paulo diz assim, Timóteo, segue a fé e o modelo e o amor que aprendeu de mim. Esse ensinamento fica com você. O que eu te ensinei fica como exemplo, não os meus defeitos, o que eu te ensinei. Olha para mim, apegue-se a isso. Porque pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, a igreja, guarde a verdade preciosa que foi confiado em você. A verdade que é Cristo foi confiada para a igreja. Estou olhando para você. Amanhã você tem que ligar para alguém que você encontrou no meio do caminho caído e falar, irmão, vamos para a igreja, eu vou te ajudar. Quando mudamos para cá, pessoas que há algum tempo haviam saído da nossa igreja me procurou, falou assim, nossa, anos sem me chamar, 1 ano, foi ver a gente mudando e falou assim, nossa, que bem assim, meu pastor, que Deus te honrou. Aí eu falei assim, não, querido, isso não é obra minha, é obra de Cristo, é obra dos irmãos que ofertaram, não tem a ver comigo, mas eu te recebo de volta se você quiser. Olha para mim, irmãos, a maior dádiva do mundo é ser recompensado pelos homens, mas a maior dádiva de Deus é você aguardar a recompensa que vai vir dele para você. Eu quero achar você lá no céu, sentado na mesa para te servir. Você ouviu o que eu falei? Eu quero sentar do seu lado, olhar para os seus olhos e falar assim, vai uma uva aí? Vai um pãozinho aí? Mas aqui eu não falo com ele. Lá não existe isso. Lá não existe falta de perdão. Ah, eu não gosto mais da minha igreja. Quem disse que é sua? Ah, eu acho que deveria cantar aquele louvor, ele tem mais unção. Quem tem unção é você, não a música. O sacerdócio espiritual agora oferecido meu para ele, a oração, a disciplina, a vida com Deus, é o que Deus quer com você lá na tua casa. Quem me ouviu? O véu foi rasgado, querido. Vou repetir, esquece o Danilão, o pastorzão que visitava todo dia a sua casa, tomar café. Esquece isso. Eu não vou receber um jugo que Deus não me colocou. Se alivie, porque o jugo não é seu, o jugo é do mestre. Por isso eu estou olhando para aqui, para os novos pastores que serão levantados, para as novas pastoras que vão ser levantadas, Luciano. Deus vai te dar o coração de cuidar, de evangelizar, de ensinar, de discipular. É você, é os santos, um se importando com o outro. Se cada um cuidasse um do outro, a igreja era outra. Era isso que está faltando, não tem nada a ver comigo. Como é que eu vou cuidar? Olha para mim, eu não tenho 20 filhos e tem mais de 20 pessoas aqui, então a igreja já está grande. Se o Mateus já dá trabalho, imagine 20 Mateus. Vocês me ouviram? Eu vou orar para a unção da babá sair dessa igreja e a unção de Cristo vir para a igreja. A unção da babá ela tem que ir embora. A unção do crente velho também. A insatisfação.
Deus te trouxe aqui para derramar um óleo fresco hoje. Vocês estão comigo? A Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós e Ele vai derramar o amor e a certeza da plena esperança que é em Cristo. Você crê assim? Então fica de pé. 10 horas em ponto.